Olá, tudo bem? Eu sou Eliana, estudante do quarto ano A, formação de docentes, e hoje vou aplicar a minha aula para vocês. A princípio, eu quero pedir para a gente formar um círculo de discussão. Então, vamos começar. A princípio, eu quero saber se alguém aqui sabe o que é um texto instrucional. Para que serve um texto instrucional? E se alguém aqui consegue dar um exemplo de um texto instrucional? Bom, o texto instrucional, ele serve para instruir o leitor a tomar alguma decisão sobre determinado assunto. Por exemplo, uma receita, uma bula, ali está escrito certinho o que a pessoa tem que fazer para ela poder conseguir fazer o procedimento. Então, para que serve esse texto? Esse texto ele serve para instruir o leitor a tomar uma decisão. Por exemplo, como eu já falei, você não vai chegar e tomar um remédio assim, sem ler nada, lá tem algumas indicações, algumas precauções para você poder, se você pode ou não tomar esse remédio. Ou existe várias colocações. Um exemplo é uma receita, você vai seguir aquelas instruções que está escrito ali. Bom, agora eu irei mostrar alguns exemplos de texto instrucionais para vocês. Bom, agora eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de texto instrucional. Olha, aqui temos uma bula de um medicamento. Aqui vai explicar tudo certinho. Quando tomar, quando não tomar, quem não pode tomar. Ele instrui o leitor a melhor aproveitamento do medicamento, né? Aqui, para que este medicamento é indicado? Aqui está explicando como esse medicamento funciona, o que devo saber antes de tomar esse medicamento, aonde e por quanto tempo eu devo guardar este medicamento. Tem tudo aqui na bula, instruindo o leitor certinho. Agora, aqui eu tenho outro exemplo, que é um manual de um celular, olha, um guia rápido. Aqui tá mostrando com desenhos, escrita, várias instruções para como colocar o chip, como colocar o celular para carregar, várias instruções aqui. Aqui tem outro exemplo de texto instrucional. Olha, aqui a gente compra o produto e aqui tem uma receitinha que eles dão uma dica de receitinha, olha, sobremesa gelada, o nome desse daqui. Você encontra isso em vários produtos, você pode pesquisar também na internet receitas que você sempre vai achar um texto instrucional. Bom, agora para vocês poderem entender um pouquinho mais, eu vou ler um texto com vocês. O nome do texto é O que é um texto instrucional? Vamos começar? Você deve ter dado instruções a alguém e, portanto, feito uso de um gênero textual vinculado ao socialmente. Trata-se de um texto instrucional, presente nas bulas de remédios, nas receitas de comidas e nas instruções de jogos, nas instruções de como usar um aparelho eletrônico e de como usar novos programas de computador e etc. O texto instrucional tem uma estrutura bem simples, o que permite uma pessoa leiga no assunto em questão de aprender a manusear ou a fazer uma coisa a partir da leitura. Essa é a intenção. Ensinar aqueles que não sabem jogar o jogo a jogar. Ensinar aqueles que não sabem preparar um prato diferente a preparar. Ensinar as pessoas a tomarem remédio e tomá-los adequadamente. Em alguns casos, os textos instrucionais servem para orientar as pessoas em situações de emergência. Em situações como é recomendável que a pessoa tenha acesso à instrução para determinados problemas de forma bastante objetiva e clara. A gente pode ver um exemplo desse em ônibus, quando você está no ônibus, tem uma alavanca que explica tudo certinho as instruções. Este é um caso de emergência.
Daí a importância da estrutura dos textos instrucionais, que até na maneira de como são diagramados podem contribuir para facilitar a tomada de decisões. As instruções configuram-se habitualmente com verbos e modo imperativo, misture, adicione, sirva, ou verbos infinitivos, misturar e preparar. Agora que eu terminei de ler o texto com vocês, eu irei entregar uma receita de cuca de banana. Olha, isso aqui é um exemplo de texto instrucional. Aqui ele está indicando todos os ingredientes necessários para uma cuca. Vamos ler? Ingredientes: 6 bananas maduras, 2 colheres de margarina ou manteiga, 2 ovos, bater a claras separadas, 1 xícara de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Para a farofa, 1 tablete e meio de manteiga, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de trigo, canela e baunilha. Agora a gente vai ver o modo de fazer. Em uma forma, faça uma camada de banana com rodelas com manteiga derretida e açúcar. Em uma batedeira, bata as gemas com açúcar, junte o leite, o fermento, a farinha e, por último, a clara de neve. Em seguida, jogue por cima as bananas e leve para assar. Faça uma farofa de manteiga com farinha, açúcar, baunilha e canela. Espalhe sobre a cuca e deixe adorar. Sirva morna. Rendimento de 10 porções. Dado esses exemplos, agora, como atividade, vocês vão fazer uma interpretação do texto. A primeira pergunta: qual é a finalidade do texto que você acabou de ler? Vocês vão ver a finalidade, qual o intuito desse texto e vão responder. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Onde a gente pode encontrar receitas? Eu já dei alguns exemplos aqui, mas tem vários, né? Em quantas partes podemos dizer que o texto está dividido? E quais são essas partes? A outra pergunta. Se uma parte tirarmos do texto, vamos conseguir fazer a receita com sucesso? Se sim, você vai falar que sim, se não, e o porquê. Quais são os eletrodomésticos usados nessa receita? A gente vai olhar aqui o que foi usado de eletrodoméstico. Vai colocar aqui. Essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique sua resposta. Uma criança pode fazer essa receita sozinha? Se sim, escreve que sim e o porquê. E se não, também o porquê. Para que os números são utilizados na receita? O que aconteceria se a receita não apresentasse números? O que aconteceria se a pessoa só falasse, eu vou colocar o tanto que eu quiser, não olharia aqui nada dos números aqui que estão indicando, só pegasse e fizesse, assim, de cabeça, assim, o que desse na cabeça dela fosse e colocasse, o que aconteceria? Agora é sua vez de fazer um texto, instrucional. Você vai criar o seu próprio texto instrucional. Pode ser uma bula, pode ser uma receita, pode ser um guia rápido, igual aqui. Você vai de um produto, você quer vender o produto e um exemplo, né? Você quer vender o produto, só que todo produto tem que vir com um guia, um manual. Se você quiser criar um manual, tudo bem. Também pode criar uma receita de remédio, uma bula, né, de remédio. Pode criar uma receita. Aí você vai escolher e vai criar o seu. Agora, depois que a gente corrigir todas essas perguntas, eu vou entregar para vocês um manual de como fazer um origami
origami de um cachorrinho. Olha aqui, ó. Você vai pegar o papel, vai dobrar no meio, depois vai dobrar a orelhinha, vai dobrar a outra orelhinha. E assim vai sair um cachorrinho de origami. Isso aqui também é um exemplo de um texto instrucional, né? A pessoa que está instruindo você a fazer um cachorrinho. Depois que a gente terminar o origami, vocês vão ter um tempinho para vocês poderem trocar ideias com seus amigos, conversar um pouquinho sobre o que foi dito na aula. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido o que é um texto instrucional e que a partir de hoje, quando você vê um texto, você vai poder falar, nossa, isso é um texto instrucional, poder identificar o que é um texto instrucional. É só isso por hoje. Tchau, até a próxima aula.